E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa aulas de dermato. Eu postei agora há pouco a aula sobre o líquen plano com as perguntas e agora a gente vai para as respostas. Mais uma vez, gosto de frisar, se inscrevam no canal, deixe o seu like se gostou, se não gostou, deixa também que não gostou. Mande comentários, mande perguntas, eu gosto bastante, eu acho que isso ajuda a difundir o conhecimento, quero que isso sirva para nós aumentarmos o que a gente pode aprender sobre tudo isso, então me ajuda muito saber se eu estou no caminho certo, se digamos assim não está legal. Então manda comentário, manda pergunta. Vamos lá. Então aquela questão, começamos. Vamos lá. Aquela pergunta da paciente de 45 anos, com as lesões bem características, importante aquelas finas linhas brancas que a gente chama de estrias de Wickham. Uma pergunta bem básica para identificar o diagnóstico de líquen plano. Então essa questão, muito fácil, não vi nada de complicação nela. Aqui, o paciente que já tem, a gente já fez essa hipótese diagnóstica do líquen plano, o que a gente vai encontrar no resultado histológico. Tá? Então aqui a gente sabe que no líquen plano a gente tem um infiltrado linfocítico. Tá? Então nessa outra a gente tem infiltrado neutrofílico. Nessa questão B, acantose microabscessos de Munro, a gente vai ver aonde? Na psoríase. Então, o microabscesso de Munro é uma lesão característica da psoríase. Espessamento da camada córnea, paraqueratose, diminuição das papilas dérmicas. Nada. Nesse outro aqui a gente tem um infiltrado eosinofílico com formação de vesículas. Aqui a gente pode ter uma reação medicamentosa, a gente pode ter uma infecção viral. Tá? Então esse daqui bem característico, infiltrado linfocítico em banda na junção dermoepidérmica, degeneração da camada vacuolar, da camada basal e com aquelas células que os corpúsculos de Sivate, que não diz aqui, porque senão ficaria muito fácil, que são característicos da alteração histológica do líquen plano. Né? Um dermatologista suspeita do líquen amiloidótico, amiloidose, né? Em um paciente com lesões cutâneas na região pré-tibial, bem característico. E aí aquilo que eu falei para vocês em aula, que é comum de ter nas questões de amiloidose, e aqui o líquen amiloidótico entra nisso, saber qual a coloração que a gente faz para identificar a substância amiloide, tá? Que é o vermelho Congo, que quando a gente olha, ele é da cor verde. Tá? Então, assim, a substância amiloide, o corante para ela é o vermelho Congo, mas quando a gente olha no microscópio ele fica verde, tá bom? Vermelho Congo. Eu lembro muito do médio curso que falava muito disso, putz, não podia errar uma questão dessa. Paciente de 40 anos, história de perda de cabelo, progressiva do couro cabeludo, áreas de hiperqueratose com sinais de atrofia, bem característico do líquen plano pilar. Qual dos seguintes diagnósticos diferenciais deve ser considerado? Então aqui a questão quer saber de alopécia cicatricial. Alopécia cicatricial é quando você tem uma destruição completa do folículo e não vai voltar mais pelo ali, não vai voltar mais cabelo. Então é importante saber que doenças que provocam uma destruição completa do folículo. A alopecia areata faz isso? Não normalmente. Né? Pode ser uma alopecia areata muito crônica, onde você não conseguiu desinflamar ali, ele pode ter uma cicatricial, mas não é comum de acontecer. O eflúvio telógeno, óbvio que não. Eflúvio telógeno é aquela perda que a gente tem, que é uma, digamos assim, uma transição. Ele vai ter uma perda durante um tempo e depois acaba recuperando. A dermatite seborreica pode provocar áreas de alopécia, você tem uma queda ali quando tem bastante descamação, mas ele não vai fazer cicatricial. E a psoríase do couro cabeludo também. A psoríase do couro cabeludo e a dermatite seborreica provoca lesões muito semelhantes. Tanto é que a gente tem um termo, seborríase, né? Quando a gente não consegue puxar muito para um lado ou para o outro, e é tão interessante que mesmo você fazendo biópsia, e se você colocar como hipótese diagnóstica dermatite seborreica e psoríase para lesão, mesmo assim o patologista não consegue identificar. A alopécia frontal fibrosante
é uma alopécia cicatricial. A alopécia frontal fibrosante, ela é uma variante do líquen plano pilar. A gente normalmente vê mulheres nisso, né, de meia idade, onde ela vai ter uma perda de pelos, você começa a perceber uma perda aqui, e aquelas pessoas, não sei se vocês já viram, que começa a perder o cabelo assim. E às vezes eles perdem tudo aqui assim e vai progredindo essa alopécia. Tem algumas alteraçõezinhas na pele que são características, mas o principal é isso, é perda de pelos, e isso pode acontecer no resto do corpo também. Essa alteração de pele, mas o interessante é isso, pessoas que vão perdendo essa linha de implantação dos cabelos, né, e vai ficando careca, mais comum em mulheres. Né? Um paciente que recentemente passou por um transplante, né? E a gente está falando aqui de doença do enxerto contra o hospedeiro. Qual dos seguintes aspectos não é característico do agudo? Lembrando que o agudo é um caso mais grave. Não acontece no agudo. Danos na junção dermo-epidérmica com apoptose. Lembre-se que é uma dermatose liquenoide, então vai ter. Icterícia devido à disfunção hepática. Doença aguda, sintomas sistêmicos. Faz sentido. Diarreia grave devido à lesão do trato intestinal. A gente falou lá de sintomas sistêmicos e dizia diarreia. Formação de grandes bolhas e descolamento epidérmico intenso. Isso aqui a gente está falando mais de Steven Johnson, necrólise epidérmica tóxica, né? Aqui para mim nem tanto. Erupção cutânea maculopapular que pode progredir para estência para eritema generalizado. Para mim também. Questão um pouquinho mais difícil, mas o que fica um pouco mais diferença é essa formação de grandes bolhas. Aqui, como eu falei, a gente já está pensando, eu pensaria mais nisso, em Steven Johnson e necrólise, a NET, né, necrólise epidérmica tóxica. Então aqui, para mim, a resposta é essa daqui, tá? Formação de grandes bolhas e descolamento epidérmico extenso, beleza, pessoal? Então, assim, essas foram as questões, tá? Volto a lhe dizer, foco principal da aula é o líquen plano. Quero que vocês entendam, quero que vocês saibam da doença e que existem doenças que têm alterações histológicas semelhantes. E aí a gente chama dessas doenças de dermatoses liquenoides. As outras doenças que a gente viu, tá? Mas elas podem ser estudadas bem separado, cada uma na sua área, lembrando que a gente, digamos, junta elas na dermatologia como dermatoses liquenoides. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula, como eu falei, assim, fazia tempo que eu não conseguia publicar porque estava corrido mais para mim. Quero ver se agora consigo voltar às aulas e trazer mais assuntos para vocês. Mandem comentários. Mandem se vocês estão gostando, se não estão gostando, dúvidas que vocês tiverem, outros temas. Guilherme, tem como fazer uma aula sobre tal coisa? Me ajuda também, acho importante essa nossa interação. Lembre-se, se inscreva no canal, deixa um like se você gostou, se não gostou, deixa um dislike ele assim e me manda um comentário que me ajuda a melhorar isso daí, tá bom? Grande abraço para vocês, tchau, tchau, até uma próxima.